Oi, eu sou o Thiago e hoje eu vou mostrar para vocês um software que eu desenvolvi para facilitar o estudo de catalogação, que é o Online Market Editor, que é um editor que funciona totalmente no browser para entender os conceitos principalmente do market, tá? Vamos lá. É, ele está disponível nesse link aqui, que depois eu vou disponibilizar na descrição, tá? Vocês vão ver esse link na descrição e vão poder acessar. Ele está totalmente em português, é possível clicar aqui e selecionar português, e ele tem toda a estrutura de um registro. Então, o resultado final é mostrar como que seria um registro MARC a partir das informações que são colocadas no formulário. Então, a gente vai entendendo conforme o campo, tá? Então, por exemplo, o título principal. Eu sei que o primeiro subcampo ele determina se tipo, vai gerar entrada secundária ou não vai gerar entrada secundária. Conforme a gente vai mudando aqui, vai mudando o indicador aqui. Então, tipo, eu sei que esse é o primeiro indicador, é, é essa informação codificada com 0 e 1 aqui no canto. E aqui a quantidade de caracteres a ignorar. Então, conforme eu vou colocando aqui também, ele vai mostrando, eu consigo adicionar um autor, e aí colocando informação aqui, e conforme a gente vai editando, ele vai atualizando automaticamente no registro. Então a gente consegue entender onde que essa informação está indo no registro mesmo, e entender essa relação de quais são os campos, principalmente com acesso à documentação. Então vocês têm acesso diretamente à documentação para entender como que funcionam no caso do Mark aqui. É, é possível adicionar o campus de nota, por exemplo, conforme a gente vai adicionando, ele vai montando aqui, ó, 856. Então, ele é um sistema para facilitar mesmo. Por enquanto, tem dois tipos pré-definidos, então a gente consegue colocar aqui, conforme coloca na pré-definição, ele muda o, os líder, né, o campo líder. E por falar em campo líder, ele tem um construtor do campo. Então, isso que eu acho que é principal, entender como que funcionam as codificações do Mark é, nesses casos aqui. Então, a gente consegue ver o que significa cada, cada posição, né, e cada código dentro da posição. No campo líder, então, a gente consegue ver aqui, por exemplo, se mudando, ele muda aqui na posição. E no caso do 008, mesma coisa. A gente consegue entender quais são os significados de cada código dentro da posição do 008. Aí é só clicar aqui para voltar. Ele tem uma característica também que é importar informações de fontes confiáveis. Então, por exemplo, consigo pegar um DOI e se eu adicionar um DOI, ele vai trazer as informações da Crossref. Então, eu vou pegar aqui um DOI que eu já conheço, copiar, copiar, e eu consigo a clicar aqui no botão, eu trago o registro já preenchido, tá vendo? Não tudo, obviamente ainda precisa fazer ajustes na forma do aproveitamento dos metadados, mas ele já traz aqui, ó, a informação de título, que o nosso título é do Science of Science, editora, ano, então ele já traz um pouco, ó, lugar, por exemplo, esse aqui é Cambridge. Eu clico aqui, coloco o Cambridge, ele já monta aqui no 260. Então, ele é uma forma de entender, conforme a gente vai montando um registro MARC, como que ele fica na forma codificada dele, no formulário, tá? Ele tem um validador que ainda não está funcionando bem, mas tipo, aqui vai mostrar um pouquinho como que funciona o processo de validação. Ele está falando que o 7 está com os campos preenchidos. Por que ele não está dando aqui? Aqui, ó. Eu acho que no final das contas ele ainda não pega. Mas tem alguns problemas, não vou falar que não, mas ele é uma forma de facilitar
o usuário. Outra forma de importação que é interessante para entender, inclusive, o conceito, eu vou reiniciar aqui só para zerar o registro, é o importador de ISBN. Então, a gente consegue adicionar um ISBN. Nesse caso aqui, eu já tinha deixado pré-preenchido, que é esse título aqui, que é o Capital, do Thomas Piketty. A gente consegue importar de servidores Z3950. Eu cadastrei alguns, então, a BN, a USP e a Unesp, então é possível ver aqui quais são os títulos do importados, tá? As informações, clica em usar aqui, ele já traz as informações. Ainda tem alguns problemas, eu acho que ainda tem como melhorar um pouco essa questão da importação, reaproveitar realmente todos os metadados, mas já é uma forma da gente, tipo, entender como funciona, inclusive, o conceito do Z3950, como você consegue buscar informações em outras bases usando essa ferramenta. E é isso, eu espero que seja útil para os estudantes de Bíblia, principalmente, para entender um pouquinho desse formato que é complicado, que é o formato Mark. Até o próximo.